Você já se perguntou o que realmente é a Bíblia e por que ela é tão importante para milhões de pessoas ao redor do mundo? A Bíblia é uma coleção de textos que abrange uma variedade de gêneros literários, incluindo histórias, poesias, profecia e ensinamentos morais. Neste vídeo, vamos explorar em detalhes o que é a Bíblia, sua estrutura, história, uso e impacto cultural. Eu sou Paulo Braquinho e vamos lá. Definição da Bíblia. A palavra Bíblia vem do grego Bíblia, que significa livro. A Bíblia é, de fato, uma coleção de livros que foram escritos ao longo de muitos séculos. Ela é dividida em duas partes principais, o Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. Então, a Bíblia é definida como a palavra de Deus escrita, porque ela está escrita e é a palavra de Deus. Qual é a sua estrutura? A Bíblia está estruturada em duas partes chamadas Testamento. A primeira parte é Antigo Testamento. Esse Antigo Testamento está dividido em 4 seções. A primeira seção é Torá ou Pentateuco. Os 5 primeiros livros, que incluem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, eles contêm a criação do mundo, a história dos patriarcas e as leis dadas a Israel. E a segunda parte, livros históricos, relatam a história do povo de Israel, incluindo a conquista da terra prometida e o estabelecimento da monarquia. Esses livros começam no Josué e terminam em Esther. A terceira seção é livros poéticos e sapienciais. Inclui Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Eles abrangem temas de sabedoria, louvor, reflexões sobre a vida. E a quarta seção é chamada livros proféticos, divididos em profetas maiores e profetas menores. Esses livros contêm mensagem de advertência e esperança, parte de Isaías até Malaquias. A segunda parte é o Novo Testamento. O Novo Testamento também está dividido em 4 seções como o Antigo Testamento. A primeira seção é conhecida como livros evangélicos, que parte de Mateus até João, enlara a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. A segunda seção é livro histórico, composto por um livro que é Atos dos Apóstolos, relata a história da igreja primitiva e a propagação do cristianismo. A terceira seção é cartas e epístolas. Essas cartas e epístolas são divididas em 2 partes, epístolas paulínicas e epístolas gerais. Tem cartas escritas pelo apóstolo Paulo, e cartas escritas por outros apóstolos para além de apóstolo Paulo. E quarta seção, o livro profético, o último livro, Apocalipse. O último livro da Bíblia, escrito por João, que contém visões proféticas sobre o fim dos tempos e a vitória final de Deus sobre o mal. A formação da Bíblia não ocorreu de uma só vez. Os livros foram escritos em diferentes períodos e a seleção dos textos que compõem o cânon bíblico foi um processo longo e complexo. O Antigo Testamento foi reconhecido por comunidades judaicas, enquanto o Novo Testamento foi canonizado por líderes da igreja primitiva ao longo dos séculos 4 e 5. A Bíblia foi traduzida para milhares de idiomas ao longo da história. A Septuaginta, uma tradução grega do Antigo Testamento, e a Vulgata, uma tradução em latim, são algumas das versões mais antigas. A Reforma Protestante no século XVI levou a tradução da Bíblia para línguas vernáculas, tornando-a acessível a um público mais amplo. A Bíblia é central na vida de muitas tradições religiosas. Em cultos, os textos bíblicos são lidos e interpretados, servindo como base para ensinamentos e práticas espirituais. Muitas denominações cristãs têm liturgias que incluem leituras bíblicas. A Bíblia influenciou profundamente a arte, a literatura, a música e a moralidade ao longo da história. Obras de arte como pinturas renascentistas e clássicos da literatura como Moby Dick, de Herman Melville, frequentemente fazem referências bíblicas. Qual é a importância dessa mesma Bíblia? A Bíblia é mais do que um livro. Ela é uma fonte de inspiração e orientação para milhões de pessoas. Para muitos, ela oferece conforto em tempos difíceis, sabedoria em momentos da dúvida e um senso de propósito na vida.
Em suma, a Bíblia é uma coleção rica e complexa de textos que tem moldado a vida de bilhões de pessoas ao longo dos séculos. Seja você crente ou alguém curioso sobre a espiritualidade, a Bíblia oferece lições valiosas e reflexões profundas. Agora, eu gostaria de ouvir de você o que a Bíblia significa para você. Comente abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos religiosos e culturais.